Olá, boa noite pessoal. Vou estar convidando o Saulo. Deixa eu ver se ele entra aqui para a gente iniciar. Espera entrar um pouquinho mais das 9 e a gente inicia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá com algum ruído, alguma coisa assim? Vamos lá, Saulo? Você já está por aí? Então, pessoal, vamos lá. Meu nome é Leone Frazão, sou professor da Vila da Música, sou também integrante do grupo OEGA e hoje vou estar aqui com o pessoal para conversar um pouquinho sobre o processo criativo do grupo. E Saulo já está aí. Saulo, tem como virar a câmera? Já Tem. está deitada. Um minuto, viu? Ele tá aqui de pé. Bom, enquanto o Saulo vai ajeitando, eu vou falando um pouquinho. É, Deu certo, hein? Pode ir Espera aí que falando aí, que tá tendo eu uma travadinha aqui. no rumo aqui. Vocês estão me escutando? Aqui tá chiando um pouquinho. Enfim, pessoal. Hoje a gente vai estar aqui para conversar um pouco sobre o processo criativo do grupo OIGA. Então, esse processo criativo ele vai desde a questão musical, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão de como a gente cria os arranjos, que vai também até a questão de produção de áudio e vídeo, que aí nesse momento o Wesley vai entrar e vai falar um pouco sobre isso, né? E vamos falar também sobre a produção do grupo com o Saulo, né, que é o nosso produtor aí do Grupo EGA, vai falar um pouquinho sobre a experiência dele e vai falar um pouquinho como foi esse contato dele com a música, até chegar ao EGA, enfim. Pode começar, Saulo? Vamos nessa. Beleza? Beleza, e aí, Zé? Como é que tá as coisas? Tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. É, Como o Leone já iniciou aí a nossa live, a gente vai falar hoje um pouco sobre todo esse processo criativo, né? Todo esse processo que a gente está de desenvolvimento do Grupo OIGA. E, enfim, ao passar da nossa conversa, a gente vai abordar alguns pontos, né, Léo, Uhum. que a gente elencou. E, e a gente também os meninos Wesley e Leone, daqui a pouco vão entrar também na live, como o Instagram só tem como ficar duas contas, né, em live logadas, e a gente não está podendo estar próximo, a gente vai fazer essa dinâmica. Mas, uma vez aí, boa noite a quem está chegando aí na live, Boa noite, pessoal. para todo mundo. Galdino aí. Olá, Galdino, boa noite, Amanda. Amandinha. E é isso, vamos lá, Léo. Vamos lá. Saulo, eu acho que para iniciar, tu poderia falar um pouco sobre tua formação musical, como que tu fez para chegar hoje a estar vivenciando outras coisas da música, como a produção, enfim, acho que seria interessante. Como foi teu contato assim, inicial com a música e em sequência com o IGA, enfim, acho que... Bacana, massa. Então, eu estou terminando o meu curso de música, né? Sou músico, estou terminando a minha graduação. Nessa graduação optei por estudar. Na graduação a gente escolhe um instrumento para defender. O meu instrumento foi o cello, né?
assim como é o instrumento de Léo, que é meu professor, inclusive. É, e aí, o que abriu toda a minha, o meu leque, assim, toda a minha perspectiva, né, na área da música foi, na verdade, ter entrado na universidade, porque foi onde tudo iniciou para mim, né? Foi onde eu consegui conhecer pessoas, onde eu tive acesso a pesquisas na área, enfim, e onde eu pude produzir, né? E aí, dentro do curso de música, eu, eu fiquei como bolsista, né? Da bolsa do grupo do PET, né? Que é o Programa de Educação Tutorial. E aí, no PET, a gente tem um leque muito grande de opções e áreas que a gente pode estar se envolvendo para pesquisar, para produzir. E aí, a área que eu me encontrei no PET foi a área da produção cultural. Foi a minha primeira experiência com produção cultural e com pesquisa, de fato, né? Até essa área de escrita de artigos e tal, foi a minha primeira vivência com isso. E aí foi onde eu conheci também o Wesley e o Leone, né? Foi logo no início do meu curso de música, foi a época em que eu entrei também na Vila da Música, né? Que até então ainda era a Solibel. E aí eu passei a ter aulas com o Leone e criei também logo de cara uma amizade muito grande com ele e com o Wesley. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais por essa parte da música instrumental. Fui aprendendo a gostar e a conviver com a música instrumental e a tocar música instrumental. E aí eu comecei as minhas vivências tocando na orquestra Solibel Jovem, que tem a tutoria do Leone e do Wesley, tocando na orquestra da Universidade Federal do Cariri. E nessa época já existia o grupo Distinto Duo, que foi o grupo que antecedeu o OIGA, que era o Wesley Leone. Eu já era super fã do grupo, né? Tava entrando na universidade, amigo pra caramba deles, e já era apaixonado pelo trabalho que eles faziam, né? Era muito inspirador já nessa época, mais para uma linha puxada para o rock, algumas coisas eruditas também. Era o repertório deles ficavam nessa parte, né? E aí, nesse meio de campo, eu idealizei e produzi um projeto que chama Encontramos na Praça. Foi o meu primeiro projeto, foi o meu primeiro engajamento na área de produção cultural e nessa parte de pesquisa da música instrumental. E aí esse projeto me fez apaixonar pela produção e, e me trouxe para mais próximo da música instrumental também, né? E aí nessa época a gente começou a criar um grupo que chamava F6, né? A gente já tocava junto nesse grupo, eu, Wesley e Leone, e a gente pôde também compartilhar muita coisa nesse grupo, né? Coisas que hoje a gente utiliza na parte de produção, na parte enfim, de criação de arranjo, desse trabalho em equipe, já vem dessa época do início da faculdade, né? No F6. E aí, depois de um tempo, o Distinto Duo começou a ir para uma vertente um pouco mais diferente, né? Começou a adentrar. Léo, qualquer coisa tu vai me corrigindo aí, viu? Não, não, tá tranquilo. Começou a adentrar nessa parte de pesquisa de música brasileira, né? Tocar voltado mais para essa área de música brasileira, de música regional e focar as atenções, os arranjos nesse sentido. E aí o Romulo entra também na universidade, entra para o nosso convívio, né? Ele entra para o nosso ciclo de amizade, a gente passa a tocar junto, como a gente sempre tocou desde o início. E, e aí o Romulo passa a participar do OIGA, e aí também, por sua vez, os meninos me convidam para entrar no grupo, para fazer essa parte mais de direção de produção e etc, né? Esse foi o contexto em que eu terminei me inserindo no OIGA, né? E fico muito feliz até em estar nesse grupo tão bacana, tão legal.
E aí, acho que seria interessante falar agora mais propriamente, né, qual a minha parte, né, o que é que, qual a minha função dentro desse grupo, né? Pois bem, a minha experiência com a produção iniciou no Encontramos na Praça, né? Eu me vi na situação de ter que pesquisar, de ter que tentar aprender algumas coisas nesse sentido, algumas outras coisas necessárias a gente vem aprendendo nesses outros grupos que eu participei também, né? E aí, dentro do OIGA, eu faço a parte de pré-produção, né? Quando a gente vai ter alguma apresentação em algum lugar, sou eu que tenho que, enfim, manter contato com as pessoas, com os produtores do evento, com os técnicos de som, técnicos de luz também. Eu tenho que chegar antes para organizar o palco, passar ali com os técnicos os mapas, os ali técnicos e toda essa questão. E aí entra uma questão também bem importante, né? Uma, uma, uma coisa que eu acho também bem importante e bem interessante, né? De eu estar muito próximo também na parte dos ensaios, né? Então ali eu estou presente em todos os ensaios também, junto com os meninos, participando das decisões, enfim, tendo contato com toda essa parte de seleção de músicas, né, para as apresentações, tendo contato com as melhores configurações timbrísticas para o som, as melhores configurações estéticas para na hora do espetáculo, do show, né? Tu quer falar, Léo? É, pegando um gancho aí no que tu falou sobre tá sempre acompanhando os ensaios, enfim. Isso é bem importante para o grupo, porque o grupo ele é formado por cordas friccionadas e percussão, né? Então, é um formato que não é tão comum. Já existem pessoas que entram nessa vertente aí já há um tempo, mas ainda não é uma formação tão comum. Então, essa ideia de estar timbrando os instrumentos, entender como que funciona, a sonoridade que a gente quer. Então, isso é interessante porque Saulo ele está dentro dos ensaios, ele praticamente sabe todas as músicas. Então, no dia que der alguma coisa errada, Saulo já toca no meu lugar. E, enfim, então, isso é interessante também, até pelo fato que tu toca um instrumento com cordas friccionadas. Então, para quem toca esses instrumentos, violoncelo, violino, contrabaixo acústico, sabe que às vezes é um pouco estressante você chegar para uma apresentação e lá tu se depara com um som que não funciona, né, com as cordas friccionadas. Então, fala um pouquinho aí sobre como foi essa tua experiência ligada às cordas friccionadas, em relação à sonoridade, enfim. Então, eu já estou vendo Ó, a aqui Maura Tavares falou aí. o Rondinelli aqui, professor de cello, amigo da Hum, gente aqui também, mandando, foi na mesma hora que eu falou, ele mandou aqui. A hum, Amandinha que já passou por aí, a Amanda Massa, né? Então, eu acho que essa minha vivência na área instrumental, né, de fato, de total relevância, né, quando a gente fala nessa minha função de produção, né, do grupo. E é muito interessante porque quando a gente passa a, enfim, estar presente nos ensaios e entender sobre aqueles processos, né? Sobre as construções dos arranjos, né? Tá opinando ali, tá entendendo por onde é que o caminho está se formando e aonde quer chegar aquele caminho. Eu acho que isso é de total importância no resultado final, né? Quando a gente está em algum festival, quando a gente está em algum show, que eu tenha esse conhecimento para poder estar ali uhum, acertando todos os pontos, junto com os técnicos e junto com vocês até antes do show e durante o show em algum problema que tiver, né? Como foi aquele problema que aconteceu lá naquele show lá no barzinho lá no hostel, que o uhum, microfone sim, problema de tela, exatamente na hora que estava começando foi. o show, estava tudo funcionando. Teve que E na improvisar, hora né? que o amplificador, o microfone do cello deu defeito. E aí, desde dessa parte de você já saber quais são outros microfones que respondem melhor à frequência que o violoncelo tá exercendo ali,
Então, acho que isso tudo tá tudo interligado e é muito bom que eu, que eu possa ter Esteja tido incluso, né? essa vivência também instrumental, né? Para poder entender e poder saber a melhor forma que a gente vai colocar na hora das apresentações, na hora dos shows, né? Uhum. Acho É, que facilita é muito essa isso aí. questão. Facilita Saulo, muito. temos pergunta aí do Galdino. Ele falou: Saulo, qual é a temática de pesquisa sobre a música brasileira atualmente? Já tem resultado dessa pesquisa? O Galdino pergunta. Então, a pesquisa que eu me referi foi sobre o Encontramos na Praça, né? O Encontramos, ele tem eu acho que foi isso que ele quis perguntar, será? Que foi, né? Deixa eu ver, viu? Acho que foi, né, Gal? Dá um oi aí, Galdino. Enfim, essa pesquisa que eu desenvolvi, né, junto com essa produção do Encontramos, foi justamente fazer essa parte de colocar a música instrumental, a música autoral e a música regional, né, num contexto público e gratuito, né, e entender também, fazer essa pesquisa de saber por que que as pessoas não escutam tanto a música instrumental, será que elas têm acesso a isso de fato? Né? Será que se essas pessoas tiverem um acesso mais fácil à música instrumental, elas vão conseguir se aproximar mais, conseguir entender mais, se incluir naqueles processos, né? O Encontramos na Praça, ele tem essa vertente de colocar a música de forma gratuita e aberta, escancarada ali numa praça, e aí para qualquer pessoa que esteja passando, para qualquer Legal. pessoa que tenha aquela curiosidade, ser atingido, né? E poder se inserir nesse contexto, né? E foi uma felicidade muito grande para mim tá produzindo Encontramos durante esses anos, porque a gente realmente conseguiu ver uma interação gigante da comunidade aqui no Crato, aqui no Cariri, né? De pessoas que nunca tinham tido contato com a música instrumental e estão ali, de repente tá passando, gosta, fica enfim, termina procurando, né, escutar mais e se envolver mais com essa parte da música instrumental. A pesquisa é nessa linha, viu, Gal? Depois eu te mando direitinho o artigo, bem certinho, certo? Saulo, no chat aqui tem um pessoal falando. Peraí, viu? Tá dando uma travadinha. Esse Instagram tem disso. É, cadê? Aqui um pouquinho. Cadê? Passou direto aqui. Aqui o Gilvão Coelho falou parabéns a todos, valeu. Cuida, Rômulo. Alana Gouveia, vocês são show. E aí, Rondinelli? Tranquilo? Sim, eu tô Tem que vendo fazer aqui a uma live aqui, resposta. hein, Rondinelli? Beleza. Glenda Vieira, tô Sim. chateado que nunca consegui ver vocês. Pois, siga aí a página, né, Saulo? O Galdino tá Acompanha aí falando as aqui, ó. novidades. Ó, o Galdino enchendo a bola aqui, ó. Saulo, você foi fundamental com um dos construtores do Festival Cordas Ágeis. Que é isso, Gal? Ah, tem isso aí também. Tem isso aí Extremamente também. honrado. Que é isso. Festival Cordas Beleza. Ágeis, desde sempre, o Festival Cordas Ágeis foi um dos ápices aí da formação de muitas pessoas, inclusive da minha, né? A gente teve contato com professores que contribuíram 100% assim na formação da gente, né? Como o próprio Rondinelli, a Amanda Massa, né? O Rodolfo também, e Clébio, né? Uma galera aí Né? Foi que legal. ajudou bastante a formação, né? A gente deve muito a esses festivais, ao Cordas Ágeis, né? Viva o Padre Ágil. É isso aí. Enfim, Léo, Perguntaram quer aqui colocar? se perguntaram aqui se vai rolar som nessa live. Essa live hoje a gente vai direcionar mais com conversa para explicar um pouco do processo criativo do grupo, né? Mas a gente vai mostrar um pouquinho da sonoridade que a gente aplica no grupo, assim, de forma individual, né? Porque não dá para juntar todo mundo e tocar ao mesmo tempo, já que o delay aqui é gigantesco, né? A gente vai mostrar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, Sim, que mais falaram? O Rondinelli falou, bora fazer essa live falando sobre o cello, música nordestina. Olha aí, ó. Olha aí. olha aí, já está assistindo outros Essa temas, aí né? é boa.
Aproveita Só e chama a Amandinha que tá aí também. lembrando que a gente tá se preparando para fazer outras lives, né? Com o OIGA, fazer algumas outras lives, né, Léo? Falando sobre Sim. um pouco mais detalhadamente sobre nossos processos, mostrando um pouco dos nossos ensaios. A gente está se preparando para isso também, viu? E lembrando também que vocês podem acessar a nossa página do OIGA, essa que eu estou logado, e podem estar acompanhando os nossos vídeos, né? Lá tem alguns vídeos, também tem os links para vocês acompanharem a nossa página no YouTube, que tem algumas coisas também no nosso processo lá, em alguns lugares. Não é isso, Léo? É isso aí. Ó, Saulo. A Valéria falou, sou fã desse grupo e já chego querendo saber como está sendo a forma de criação de vocês durante o confinamento. E aí? Massa. Explica um Essa pouquinho. essa é uma pergunta bem legal, né? A gente está conversando sobre como a gente vai estar produzindo no confinamento, desde quando iniciou o confinamento, né, Léo? Desde Aham. quando iniciou, a gente está pensando, tentando enxergar como é que a gente não ia fazer o grupo parar durante esse tempo, né? Como é que a gente ia estar produzindo conteúdo durante esse tempo. E na live a gente vai, ao passo que os meninos forem entrando, acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, a gente vem procurando se inscrever em alguns festivais, alguns editais aí, para estar movimentando e criando conteúdo, né? Como é Aham. o exemplo do Dentro de Casa, né, Léo? Aham. A gente É, teve esse, um, um esse pouco. desafio, sim, para falar. É, isso que a Valeria perguntou e também que a Dani, você acha possível produzir música no contexto que estamos vivendo, de pandemia, do coronavírus? Explica um pouco sobre essa questão. É algo que também a gente vai estar respondendo um pouquinho mais à frente. Ó, tem várias perguntas aqui. A gente tem que mudar, né? Porque temos o Wesley e também o Rômulo, e a gente dividiu aqui 20 minutinhos para cada um. Mas eu acho que dá para resolver. Tu falar um pouquinho sobre essas perguntas aí, Sal? Aí a gente chama Uhum. o Wesley, né? Tá, eu vou falar um pouco sobre isso que a gente já começou e vou terminar de falar um pouco mais sobre a minha função no processo e aí a gente pode chamar o Wesley, né? Para ele Certo. contribuir, né, um pouco mais e depois o Romo. Enfim, foi um desafio, né, para a gente entender toda essa questão. Como está sendo difícil, eu acho que para todos nós, né, entender como é essa questão desse confinamento, como é que isso vai funcionar para os nossos trabalhos, para os nossos processos, né? Foi um desafio para a gente, mas ao mesmo tempo foi muito divertido produzir na quarentena, né? A gente construiu recentemente um vídeo, vídeo que a gente lançou para participar do edital dentro de casa. Estamos esperando a resposta ainda, mas a gente criou um vídeo bem bacana, cada um na sua casa, né? O Leone na casa dele fez a parte do cello, o Wesley na casa dele fez a parte da edição. O Wesley é bem mais voltado para a questão da pesquisa nessa parte de edição de vídeo e fotos, e ele está bem ativo nisso. E o Romo também fez a sua parte da percussão em casa, a gente juntou todo esse material de uma forma bem organizada e fez um vídeo que ficou muito bonito. Depois a gente vai disponibilizar também lá na plataforma do YouTube, acredito que no Instagram também, né, Léo? Sim. E aí, só para finalizar aqui a minha contribuiçãozinha, enfim, eu falei um pouco sobre essa parte da pré-produção, né? De fechar antes os shows, preparar para as inscrições, para os editais, né? Para os festivais. Essa é uma função que eu estou exercendo também, que a gente vem desenvolvendo, inclusive projetos com Pedro Frota aí, nosso grande amigo, já vi que ele estava online aí, não sei se ele ainda está. Enfim, tem essa parte, toda a parte de logística, quando o grupo viaja para algum lugar, também tá na minha função fazer essa parte toda de logística para a gente. E aí vem a produção de palco, que eu já falei um pouco sobre ela, e vem essa parte dos eventos, né? De produzir, de idealizar um evento em que o OIGA vai participar, produzir esse evento com o OIGA, participar da direção da produção durante os ensaios, né, na montagem do espetáculo. Esse é um passo que a gente está fazendo agora, né, Léo?
A gente está Sim, preparando um show maior e estamos, né, nessa parte de modelagem, né, desse show. Então, nessa parte eu também tô interagindo com os meninos, na seleção do repertório de cada apresentação. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Sim, essa parte de estar presente, né, durante todo o processo e fechando com esse pessoal de produtores de festival que a gente está. Então, toda essa parte de pré-produção e produção, eu estou envolvido, né? E aí a gente pode chamar agora algum dos outros meninos para contribuir, né? sim, sim. Para dar mais uma. É, infelizmente a gente tem que meio que cortar nessa essa É, conversa, que, que ela é bem, na verdade, instigante. Que a gente começa a conversar quando vê, já está entrando outro assunto, outras perguntas, e acaba que nem dá então, para dá vontade da responder tudo. gente. Mas algumas dessas perguntas aí dá para a gente responder na sequência, com o Wesley, com o Rômulo, né? Aham. Dá vontade da gente ficar aqui um tempão falando, tem tanta coisa para a É, gente pois falar é. tão resumido, né? Desses processos, de nossas funções e tudo. Mas é Mas enfim, isso. pessoal, vamos chamar agora aqui o Wesley e depois o Romo. Foi assim uma gratidão muito muito grande para mim. Tá no OIGA, participar do OIGA, tá desde do início. A gente nem falou do nome, hein, Léo? Pois Vou deixar para é. você contar aí como é que Pronto. surgiu o nome Joga OIGA. para Wesley. A gente tava falando sobre isso, terminou sem falar nesse início, mas aí o Wesley dá continuidade junto com o Leone. Enfim, pessoal, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, tendo um pouquinho mais de contato com esse grupo, certo? E só lembrando para vocês que todas as nossas produções, né, todos os nossos conteúdos estão disponíveis no Instagram e no YouTube. E aí vocês continuam essa conversa aí com os meninos. E aí depois, se for o caso, eu retorno, beleza? Isso aí. Um grande beijo para todo mundo. Um abraço aí, Léo. Valeu, E Saulo. boa conversa aí para vocês. Foi Valeu, vou estar boa. acompanhando aqui. Valeu. Valeu. Wesley, se achegue. É, só Alô? falando ainda. Alô? Tá me vendo? Tá tudo escuro aqui. Eita, meu Deus. Eu vou sair aqui para ver Tenta se ajeitar enquanto resolve isso eu isso. vou. Certo. Só falando ainda um pouco sobre sobre a função de Saulo, é bem interessante porque no grupo, além dele estar em contato com os eventos que o IGA pretende participar, enfim, Saulo ele também cria os eventos. Então, essa é uma questão importante. Recentemente a gente estava pensando em expor um pouco do que a gente vinha trabalhando. E em vez de a gente sair procurando o evento, a gente pensou em criar um, né? Então, o Saulo foi lá, estruturou tudo em relação a palco, som, foi atrás de tudo e a gente conseguiu fazer o nosso som, digamos que por nós, né? Assim, por a nossa, lógico que com a ajuda de várias pessoas, né? Mas, enfim, isso é interessante também na função do Saulo no grupo, né? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que ficaram para trás, que é muita coisa. Deixa eu chamar aqui o Wesley novamente. A gente planeja direitinho 20 minutos para cada um, mas acaba que o assunto vai rolando e passa direto. Wesley, tá me escutando? O Oh, estou. Ah, parece que vai ser daquele mesmo jeito, né? que que tá acontecendo aí, cara? Eu não sei, mas eu juro que não é intencional. Segunda live que o Wesley participa e fica tudo escuro. Deve ser algum problema aqui no meu Instagram. Não sei. Depois eu faço outra conta. Certo, eu vou só voltar um pouquinho aqui que eu vi uma mensagem aqui do Isaac Tá bom. e não deu para responder antes. Enquanto eu vou procurando aqui, Wesley, acho que é interessante já tu ir falando um pouco sobre tua experiência assim, individual, até chegar no OIGA, falar um pouco
sobre é, 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 a ideia da produção, né? A ideia do processo criativo, né? Já que o tema também da live é falar um pouco sobre isso. Certo. É, o Wesley, dentro do grupo, ele tanto tem a função de violinista, e, enfim, multi-instrumentista, como também ele tem a função de estar editando vídeo, editando imagem, fazendo logo. Então, ele faz tudo, o Wesley faz tudo, né? Então, acho que é interessante também ele falar sobre esse processo Mil e um. de criação também, né? Boa noite, pessoal. Desculpem aí novamente estar sem a imagem, mas eu não sei o que é que acontece. Eu limpei aqui os dados do Instagram para ver se era algum bug da memória cache, só que aconteceu a mesma coisa. Então, eu vou resumir o que Leandro pediu, né? Falar de uma forma resumida para a gente economizar aqui um pouco do tempo, porque nós temos 1 hora, né, na transmissão total. Eu, eu não, quando eu comecei a estudar música, eu não tinha a intenção de estudar música. Eu não imaginava, né, que eu ia ser músico, porque eu nasci em Missão Velha, depois morei no centro do Crato, não no centro, mas no seminário. Olá, bom dia, pessoal. Desculpa aí ter falado boa noite, mas é porque é da regra. Mas para os mais próximos, olá, bom dia. Aí, quando eu vim morar aqui no Belmonte, eu tinha lá uns 8, 9 anos. E aí, meus pais me colocaram na escola, na escolinha, né, na escola regular, e também me colocaram na escola de música como outra atividade, né, para eu estar fazendo. Até porque a gente era novo aqui, eu não tinha muitos amigos, né, quando no início, assim que eu vim morar aqui. E aí eu comecei a estudar. E eu fui tomando gosto. E aí eu vou pular alguns anos, né? Meu primeiro instrumento foi o piano. E é um instrumento que eu gosto muito, assim, de tocar, de ter como referência, ter como base até hoje. E eu acho que por eu ter estudado primeiro, assim, o piano, eu tive uma base muito boa para os outros instrumentos. Tanto para o violino, né? Que é meu instrumento, vamos dizer assim, principal, né? De estudo. Quanto para os outros que eu pego, como o acordeon, violão, contrabaixo, esses outros, assim, clarinete, que eu já estudei um pouco. E é uma base muito boa porque eu sei onde é que eu tô pisando, mais ou menos. Tipo, eu sei de onde é que eu tenho que ir, eu sei de onde é que eu venho, eu sei para onde é que eu vou. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito em minha cabeça, que Legal. me ajuda muito a pensar musicalmente, né? É ter sempre um caminho, vamos dizer assim, de uma maneira mais poética. A gente tem sempre um caminho. E Hum. é, eu sou muito agoniado, assim, musicalmente. Eu sou muito, eu penso muito. Às vezes eu fico, para quem me conhece sabe que eu sou muito quieto, eu sou muito reservado. Mas minha cabeça está sempre a mil. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Hoje, minha irmã me disse que eu tenho um transtorno. Aí eu disse, por quê, Carla? Ela, porque tu não passa um minuto calado, é direto cantando, direto cantarolando, não sei o que e tal. Aí eu disse, não, Carla, é só alegria mesmo, de ser feliz. Aí eu disse, você nunca escutou aquele ditado, não, que quem canta seus males espanta? Olha aí. Rapaz, aqui não tem mal, não. Aí, acontece que essa coisa de estar cantando, estar sempre com a mente musical em movimento, acontece tanto aqui em casa, assistindo, coisa assim, quanto dentro do ensaio, né? E aí, dentro do ensaio, é mais ou menos onde isso é bem mais útil, né? Porque, por exemplo, hoje eu estava. Tipo, eu fico assim o tempo todo. E a partir disso, tipo, quando tá dentro do ensaio, eu tô tocando uma parte, então eu digo, eita, Leandro, faz assim, aí eu canto. Tipo, tá. Pam, pa, 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 pam, pa, pam, pam, pa, pa, pi, pa, pi, pa, pa, da, di, do, pa, pa, pi, pum, pi, pa, pa. Tipo, uma coisa assim, aí Leone entende mais ou menos como é a linha, assim, do pensamento, da frase, né, vamos dizer assim, da linguagem,
e aí ele faz da maneira dele. E a mesma coisa assim para percussão, às vezes eu dou alguma dica assim, pensando mais assim na cabeça, né? Pensando assim, aí eu vou passando. E essa mesma coisa eu tento colocar nas questões de edição de vídeo, edição de áudio, porque tudo a gente tenta fazer com o que a gente tem, né? Porque eu acho que quanto mais é, o trabalho ficar entre nós quatro, vai ficar mais com a nossa cara. Porque, tipo, se eu pensar aqui na edição desse jeito, eu quero que na parte que fizer é, uma frase, por exemplo, né, aqui. Aí quando for pra. Eu já quero que esteja aparecendo Leone. Aí vamos dizer que a gente tá tocando, né? Aí parou. Aí Rômulo vai fazer um improviso, a percussão. Lá, aí eu quero que apareça Rômulo. Aí isso fica bem mais a nossa cara quando nós estamos fazendo, porque é onde entra a questão da edição do vídeo, mas com um teor musical, assim, com conhecimento de onde é que a gente vem e de onde e para onde é que a gente vai, né? Aquela mesma coisa do caminho. Tá Sempre, sempre, sempre aplicando em tudo, né? Porque, sempre, pode dizer, desculpa, interrompi, né? não, pode dizer, De sempre estar pensando em um formato, né, isso, a construção que vai desde a questão da construção musical, pensando na ideia uhum, do arranjo, na sonoridade, que também entra na ideia da construção dos vídeos, por exemplo, né, que até acho que é até é, interessante falar um pouco sobre isso, porque para a gente que é músico, a gente sabe que é interessante para quem vai editar, por exemplo, um vídeo de música, entender de música para que é quero, por muito exemplo, importante. um solo esteja com instrumento tal, o foco sei lá, enfim, em relação à frase, o pensamento, paradas, assim, enfim, tudo isso Movimento, ou acho que se tu parada. falar um pouco sobre isso é interessante, né? Porque tu liga a questão musical com a questão da tecnologia em relação à edição, né, de vídeo, enfim. Uhum. Isso aí é quando, tipo, quando eu vou editar, eu penso na música, na música no geral, assim, sabe? Tipo, se ela é Uhum, calma, se ela tem muitos momentos, assim, de mudança, se vai precisar de uma passagem, assim, panorâmica, né? Tipo, passando por todos, ou se é cada um no canto. Isso tudo tanto depois que escuto o áudio, né? E também se eu posso pensar antes num formato de vídeo para colocar no antes da gravação, né? Que nem o exemplo do vídeo que a gente fez do Mateu, né? Que a gente fez já uhum, na intenção de saber que um ia ficar no enquadramento acima do outro sim. e Inclusive tá na abaixo, né? página, Para se olhar, né? Tá na página aí, pessoal. Sigam, né? O iga.muse tá lá. Tá no IGTV, Mateu. Ó, Wesley, tem umas perguntas aqui, Valéria. Não dá para responder tudo, tá passando muita coisa, né? Mas Aham. o que a gente puder responder aqui, a gente vai respondendo. A Valéria, está bem claro nos clipes e de edições do EIGA. Wesley, e o que pensas para o futuro próximo do EIGA? Pensam em investir no autoral? E em seguida a Dani pergunta, como você se organiza musicalmente para dar de conta de tantas demandas? Uhum. Pronto. Sobre o autoral, eu acho que quando passar mais ou menos esse período, porque vocês falaram que veio do Distinto Duo, que era uma parada bem mais rock, né? Sim. E aí, tipo, eu vejo, assim, eu tenho na minha cabeça que o que nós estamos atualmente, nós estamos chegando mais próximo da nossa identidade, da nossa característica auditiva para escutar, Uhum, isso ali é o IGA. Isso ali não tá uhum, copiando ninguém, tipo, não tá imitando ninguém. Eles juntaram o conhecimento deles, as referências e criaram seu estilo próprio. E aí, a partir disso, eu acho que a gente pode estar pronto para criar coisas nossas. Porque, tipo,
é muito difícil você achar uma identidade musical e já, tipo, dentro do processo autoral. É uma coisa, assim, muita gente faz, muita gente já consegue, mas eu acho que, assim, para nós, que nós estamos sempre em mudança, assim, estamos sempre inventando coisa, é importante ter a consciência disso, né? Que nós estamos chegando perto da nossa característica para aí poder Uhum, criar coisas com a nossa própria característica. Eu penso desse modo, não sei se você pensa do mesmo sim. jeito e tal. Uhum. Um pouco disso. Ó, Wesley, é, tem aqui outras perguntas. O Sim, eu vou Clarindo perguntou. responder a de Dani. Certo. Pronto, ela perguntou como é que eu me organizo musicalmente para dar conta de tanta demanda. É, é difícil, é difícil falar de uma forma organizada, mas eu tento fazer, como eu falei que eu sou muito a mil, né? Eu tenho muitas ideias o tempo todo. Quando tem questões de edição, eu gravação, eu tenho que pensar em um arranjo para orquestra, ou em alguma coisa desse tipo, que geralmente tem muitas coisas ao mesmo tempo, eu vou pela que tiver na minha cabeça. Às vezes eu estou assistindo uma série, aí eu penso, eu acho que se eu aplicar uma camada de ajuste no vídeo, no arquivo do After Effects, para fazer essa introdução para um negócio que a Valéria pediu, eu acho que vai dar certo. Aí eu paro o que eu estiver fazendo e vou fazer. Aí eu, aí eu fico lá até fazer. Aí quando eu termino isso Legal. aí eu tipo já fiz, já cumpri aquela missão, né, em parênteses. E aí eu paro, eu digo, pronto, eu fiz essa daqui, aí agora eu vou é, me organizar mentalmente, assim, né, musicalmente, para esperar outra ideia. Não que eu espere, né, mas eu fico com muitas ideias até aparecer Escolher, a né? para escolher. É igual quando a gente tá fazendo, eu acho que tu faz do mesmo jeito. A gente cria a base do arranjo da orquestra, da USJ. A gente cria, estrutura mais ou menos a base com as cordas, aí depois divide a melodia, a gente vê quem é que vai ficar com a melodia em qual momento, e aí E vai depois a criando gente, pronto, pronto, aí depois a pronta gente fica, pontos. isso, fica Gostei. cantando. Nesse tempo aqui, eita, para pá, 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 uma coisa assim, aí, vou botar isso aqui pra flauta. Aham. Aí, É isso que aí a Marisa, bem aqui, eu acho que ela vai fazer um negócio difícil. Eu saio botando norte, porque ela consegue tocar, né? Aí eu vou pensando mais ou menos desse jeito. E é desse jeito. aí, tipo, eu gosto de fazer as coisas assim por ordem de chegada da ideia, assim. Porque aí eu pego a ideia e vocês que me conhecem sabem que eu vou até terminar o negócio. Se eu começar, Cabra é bom. se eu tiver a ideia 8 horas da noite, eu posso estar até 2 horas da manhã fazendo, se eu não dormir antes. Porque às vezes acontece de eu dormir do nada. É isso aí. Ó, Wesley, aí o Clarindo Neto, ele pergunta como vocês veem a venda da música no mercado digital? Hum, É, eu acho que se a gente analisar assim de forma rápida, tudo está parando, menos a internet, né? Então, menos uhum, esse meio digital. Então, eu acho que para quase tudo que a gente faz assim, hoje em dia, uma das ferramentas que mais nos auxiliam é essas ferramentas digitais, a internet, né? Essas plataformas que a gente pode estar compartilhando. Antes, o pessoal tinha que, para passar adiante seu trabalho, para divulgar, tinha que fazer CD, disco e compartilhar de várias formas possíveis. Hoje em dia, você coloca lá no teu Instagram, no YouTube, todo mundo pode ver, né? Então, acho que as uhum, conexões aumentaram nessas plataformas digitais. Então, hoje em dia é uma das coisas que a gente tem que sempre estar direcionado, assim. A gente está procurando estudar a questão musical, mas também estudar outros meios no meio da internet. Então, assim, o Wesley, por exemplo, aproveita que ele está aqui, já pega um gancho, ele estuda violino, enfim, estuda música, só que em paralelo ele está estudando outros cursos voltados para edição de vídeo, animação 3D, voltados para, enfim, edição de foto, essas coisas. Então, é, ele tanto está entrando no área de estudo musical, como também na área de estudo digital, né? E depois para você juntar aplicar na tudo música, né? para aplicar na música. Então, acho que hoje em dia é uma das maiores ferramentas, assim, para gente que é.
que é músico, tá se apoiando, né? O Benson falou aqui, bora jogar PUBG, bora. Vamos já. A Dani, você gosta de ensinar música? Deixa eu ir vendo aqui algumas perguntas, Wesley, tu vai tentando Hum, falar de uma vez só, certo? Dani perguntou certo. se tu gosta de ensinar música, Eu o acho Lincoln falou, melhor, saudade desse cara, saudade. Então, eu acho melhor tu responder quer essa falar de de uma por uma, Dani. né? Pois Eu vá. respondo essa de Dani, aí eu já acho que já posso passar a palavra para Rômulo, que ele, pronto, ele pode Certo. falar do nome Oigá, né? Que ele, Uhum, a gente certo. tava todo mundo junto lá naquele momento, lá naquele local. E Aham, sobre ensinar música, né? Antes eu tinha um pouco meio que de medo. Eu tinha medo de ensinar, porque eu me sentia, né, como se eu não me sentia tão, assim, consciente, eu acho que dizer assim, tão preparado para ensinar. Só que ao dar aulas, né, na vida da música, eu vi que eu gostava daquilo, sabe? Então foi um local onde eu vi que aquilo que a gente aprendeu com a Adeline, o Marco Toledo, que a gente tem sempre que passar à frente, aquilo ali funcionava. E eu percebi mais assim com alunos, com crianças, sabe? Porque eu gosto muito de criança. Só que aí tinha umas alunas assim, tem uns alunos meus, né, que, que tinham aula de piano comigo, e eu tenho um carinho muito grande, assim, porque foi com eles, assim, que eu aprendi meio que ter a paciência, né, para ir ensinando. Eu gosto muito de ensinar. E eu gosto muito de ensinar também quando eu toco, porque eu sei que muitas pessoas, quando assistem a gente, né, se sentem instigados, se sentem estimulados para aprender, para estudar, coisas do tipo. E eu também vejo que isso é uma forma de ensino, porque eu sempre digo que eu sempre estou acessível, né? Que eu sempre diga, se alguém me perguntar alguma coisa aí, a qualquer momento, eu sempre vou buscar a mesma, na mesma hora, a melhor forma de explicar como é que faz, como é que se pensa, qual o processo para chegar aqui. Eu acho que é isso. Mas eu gosto muito de ensinar. foi boa. É isso aí. Wesley, tu poderia tocar alguma coisinha aí pra gente, para Beleza. encerrar esse teu momento, e a gente conversar com o Rômulo? Tocar só um pouquinho. Pode ser, só para mostrar um pouco da sonoridade. Pronto. Aí. É isso aí. Então é isso, Wesley. Valeuzão por essa Obrigado conversa. Agora eu aí vou ter que a todos que chamar, estão presentes também, né? Todo o mundo aí. Rômulo, né? É, infelizmente não dá para falar tudo porque é pouco tempo, né? A gente acaba se organizando, mas o tempo passa rápido. Aí vai chegando É, as perguntas, mas aí algumas dessas perguntas aqui eu deixo pro Rômulo, né? De passar a certo. bola aqui pro Rômulo. Abraço aí para todo mundo, pessoal, que eu pude ou que eu não pude responder, porque é muita coisa e Leandro fez muita pergunta. Mais um. Mas é isso aí. Foi boa, valeu. Rômulo, Valeu. apareça. Cadê você? Bora, Rômulo. Envia aí, aceita aí. Enquanto ele entra, eu vou responder aqui a uma pergunta que eu vi aqui acima. Deixa eu encontrar. E aí, Deixa eu galera, ver aqui. boa E noite. aí? Estão Deixa eu ver conseguindo aqui, me viu? ouvir aí de boa? Sim, Massa. peraí, viu? Rômulo, deixa eu só ver aqui umas perguntas que ficaram pra cima. É, Beleza, qualquer coisa eu tô com o outro celular aqui também, lendo algumas coisas que a galera vai enviando aí. beleza. Meu Deus, bugou aqui o Instagram. Ah, deu certo. Maura Tavares perguntou: tem previsão
para esse ano vocês se apresentarem novamente em Fortaleza? Rômulo, responda Só, aí. só abre um parênteses, A Maura é é tua minha mãe, mãe. né? É, Olá, minha mãe. Maura, tudo Minha mãe, bom? minha mãe. Minha mãe tá aí assistindo. Tem uma galera da minha família que tá assistindo aí, É isso aí. pessoal. Legal. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Os meninos deixaram por último, porque eu sou o que fala mais. A live Principalmente corta, né? quando tá na frente do público, eu sou o que fala mais. Os meninos às vezes ficam mais na deles do instrumento e eu peguei essa missão para mim. Eu me chamo Rômulo, eu sou de Fortaleza, mas já moro aqui no Cariri há 3 anos. Cheguei aqui em 2017 para cursar música na Universidade Federal, deixando o curso de fisioterapia lá em Fortaleza para trás. Né? Então, mudei totalmente de rumo na profissão. Sou percussionista, sou produtor cultural também, produtor técnico, sou bolsista de produção cultural na Universidade Federal do Cariri. Trabalhei como produção técnica e hold na Mostra Sesc de Cultura no ano passado, 2019. Já também trabalhei também, acompanhei os festivais, Festival Arte e Cultura, acompanhei bandas durante o Carnaval desse ano e várias outras coisas. Sou percussionista, como eu já disse, me fiz percussionista aqui no Cariri e eu acho que é isso. Né? A gente vai seguindo aqui, Ei, Rômulo, respondendo as perguntas. antes que Diga. tu dê continuidade aqui, só pra gente ver umas perguntas aqui pra não acumular, né? Tô vendo É, aqui também. deixa eu ver aqui. O Galdino falou sobre o OIGA. A gente vai já falar sobre o nome aí, o Romulo vai explicar. A Bíblia, ótimo, perguntou: vocês estão formando um novo estilo musical? É isso? Isso é muito legal. Assim, só falando um pouquinho, aí eu te dou a fala, viu, Romulo? Tranquilo. Na verdade, hoje em dia, eu acho que é muito complexo você dizer assim, vou criar algo novo, né? Porque, digamos que o ser humano ele já conseguiu atingir o máximo assim que a música pode oferecer harmonicamente pensando, enfim. Mas além de você pensar nessa questão harmônica, pensar nos gêneros que já existem, eu acho que na música tem coisas mais específicas assim em relação à sonoridade que é de cada um. Então, por mais que a gente não crie, por exemplo, um gênero novo, eu acho que ninguém vai tocar igual o Wesley, né? Não digo assim melhor, enfim, não nesse sentido, de ser superior, não, mas no sentido da forma como ele toca. Então, para quem é próximo de Wesley e curte o som dele, onde a gente tiver, se o Wesley começar a tocar de longe, pode ter assim 100 violinistas ali perto, todo mundo vai saber, isso aí é o Wesley. Wesley. Porque ele já tem algumas frases já é bem conhecido, a gente sabe aquelas frases ele costuma fazer, algumas brincadeiras no instrumento, então eu acho que aquele Wesley, como violinista, ele cria um produto que é o Wesley, aí chega Leone, violoncelista, que cria um outro produto também, e Rômulo, Saulo com ideia, e quando a gente junta tudo nessa mistura, acaba que naturalmente a gente cria coisas novas, né? Então, a ideia não é exatamente criar uma coisa nova, mas dentro das nossas vontades na música, dentro do que a gente gosta de tocar, a gente encontrar algo que nos faça se sentir bem tocando, sabe? E que a gente possa passar, sei lá, esse som adiante, assim. Acho que é um pouco disso. Acho que Romulo pode Sim. complementar um pouco isso aí. Só complementando o que o Léo disse, essa questão de a gente quer criar um novo estilo musical, eu acho que essa não é a intenção, a gente só quer fazer música do jeito que a gente faz, né? Livre do jeito que a gente faz música. Antes de sermos músicos profissionais como grupo, nós somos amigos e tocamos juntos em rodas de amigos. Inclusive foi assim que surgiu o nome, daqui a pouco eu falo um pouquinho disso. Mas essa questão de criar um novo estilo musical não é uma coisa até que não é a gente que escolhe. Se a gente for pegar a história da música, né, os 4 aqui do grupo são alunos ou foram alunos formados em música pela Universidade Federal. Quando você está fazendo um tipo de música em determinado período de tempo, né, que período de tempo você está inserido na sociedade, não é você que define qual estilo de música que você está fazendo. Assim, se você está fazendo algo novo, né, são as pessoas que vão vir depois de você
muito à frente do seu tempo, que vão dizer, olha, aquela pessoa ali estava fazendo, por exemplo, Bach. Bach, quando ele estava lá fazendo a música dele, compondo as músicas dele, no período barroco, ele não imaginava que aquilo ali, isso aqui é música barroca, eu vou ser o maior nome da música barroca. As pessoas que vieram após ele foi que disseram isso, né? Que deram essa intitulação para ele. E falando, né, sobre esse processo de amizade que circunda o nosso grupo, o nosso nome surgiu assim. A princípio éramos o Distinto Duo, né? Os meninos eram o Distinto Duo e me convidaram para tocar, para participar com eles. E a gente gostou da sintonia, do rumo que estava levando, decidimos montar o EIGA. Como surgiu esse nome? Um dia, ensaiando para uma apresentação que a gente fez no festival Música na Ibiapaba, a gente terminou o ensaio, decidimos ir comer em um restaurante. Nesse Ana Maria estava lá com a gente, que é uma grande amiga nossa, minha companheira. E conversando qual nome a gente poderia dar para o grupo, se juntasse o grupo, né? Para não deixar de ser distinto, mas que cara nova a gente poderia dar. A gente lembrou de umas músicas que o professor Márcio Matos, que foi nosso professor lá na universidade, escreveu em homenagem ao Padre Ágio, né? Que é o grande fundador da Vila da Música, da Solibel. E o nome dessa música era Mestre Oiga, né? E a gente achou, Ana Maria deu esse nome, a gente achou interessante, deu e disse, pô, massa esse nome. E a gente decidiu mudar só a acentuação, a sílaba tônica, no lugar de ficar Mestre Oiga, né? Oiga, a gente botou para o começo, para o final, quer dizer, ficou Oigá. Então, o nosso nome, Oigá, é o nome do Padre Ágio, ao contrário, mudando só, deixando a sílaba tônica no mesmo lugar, né? Ágio, quando vira ao contrário, Oigá. E o nome surgiu aí como uma homenagem a essa pessoa, esse ser de luz, que fundou a Solibel, que por causa da Solibel, hoje nós temos a Vila da Música, que é essa grande ferramenta aí de fomento à cultura na nossa região, principalmente a cultura da música. E sem ele, né, sem esse, não tem como falar de Oigá sem lembrar de Padre Ágio, né? Porque se hoje nós estamos aqui, se hoje a Vila da Música existe, a Solibel existe, foi porque ele lá atrás teve a iniciativa de começar esse projeto de dar aula de música para os trabalhadores rurais que estavam lá fazendo a sua cultura de sementes, enfim. Né? Então, temos sempre que relembrar. Então, sempre nos nossos shows eu trago essa memória do Padre Ágio. Inclusive, os nossos planos, né, de show, mais para frente, o show que a gente quer montar, muita coisa remete a ele, que a gente sempre conversa, sempre nos projetos, nos planos de criação, quando a gente visa o futuro do grupo, a gente lembra do Padre, né, essa figura. E eu estava vendo aqui algumas perguntas que o pessoal foi deixando, e Dani fez uma que era qual a importância da Vila da Música para o IGA, né? A Vila da Música, como eu já falei antes, é essa grande ferramenta aí da Secretaria de Cultura do Ceará, e ela nos dá todo o suporte que a gente precisa para poder seguir. Hoje, mais cedo, eu estava numa reunião com o Núcleo de Produção Cultural da Universidade Federal do Cariri, e a gente falava sobre a função do gestor e do produtor cultural, né? E a gente trouxe essa ideia que o gestor, ele viabiliza processos e meios para que os produtores possam atuar melhor. E a Vila funciona como esse gestor para a gente. Ela cuida de toda a parte administrativa, de toda a parte burocrática, para que nós, como grupo, nos preocupemos somente com a parte criativa e possamos ser livres nessa parte criativa. Pode falar. A live aqui eu acredito que ela vai acabar vai encerrar agora, mas eu acho que como a gente começou a falar agora, é interessante que a gente retome a live, né? Eu peço que vocês, caso eu feche aí, vocês entrem novamente, né? Se vocês se sentirem à vontade. Temos aqui 26 segundos restantes, então a gente vai voltar com algumas perguntas aqui. Não sei se vai dar para falar tudo, porque ela acho que fecha esse aqui, né? Mas a gente vai tentar continuar, certo? Tem algumas coisas aqui que deixa eu observar aqui algumas perguntas. Eu já vi aí que o Gal estava falando sobre Vamos lá, né? Novamente, deixa só o pessoal voltar, mais alguns aí.
Voltamos. Deixa eu só entrar o pessoal, um Espera a pouquinho. pessoa chegar. Aqui tem algumas coisas. Alguém Pedro entrou perguntou, não aí. lembro bem. Vamos lá, e vai juntando essas perguntas aí, mas eu vi alguém perguntou alguma coisa, tipo, como seus pais reagiram a você escolher a música, como Sim, eu vi. Foi minha alguma tia. coisa assim, né? Aí teve, deixa eu ver aqui. Aí o Eliarli tá aí? O Eliarli falou, aprendeu muito com a gente e tal. É interessante também, eu ia até citar, que o Eliarli também ele fez parte desse processo, porque o Oigá ele é fruto do que foi o Distinto Duo, né? Então ele é meio que um filho do Distinto Duo. E no Distinto Duo iniciamos eu e o Wesley, violino e violoncelo, e o Eliarli ele entrou com a percussão. Então na época a gente estava tocando, o nosso repertório era voltado para o pop, rock, e ele estava lá com a gente. Então você faz parte desse processo aí também, cara. Teve. Qual foi outra questão? Sim, dando continuidade, eu já ia até falar sobre isso também, sobre a importância da vila, né, que o Dani falou ali. A vila, o OIGA, ele é um grupo que ele tem esse vínculo institucional, então tudo que acontece no OIGA, digamos que 90% acontece na vila, né? Fora as nossas reuniões pelo WhatsApp, enfim. Então, grande parte do nosso processo acontece na vila. Então, temos lá todo um aparato técnico para que a gente possa ensaiar. Então, temos o uso do estúdio para gravações, horários de ensaio semanais. Então, assim, a Vila está aí dando essa força que está sendo muito massa mesmo. E acho que o Romulo também vai falar, vai dar continuidade nessa ideia aí, né? Deixa eu só separar aqui, organizar as ideias. Respondendo a pergunta aí que foi minha tia que fez sobre como foi a reação dos meus pais, né? Como eu disse no começo, eu sou de Fortaleza e quando eu terminei, eu conheci essa afinidade com a produção ainda na escola, né? E com a música. Comecei a tocar desde cedo, minha mãe disse no instante que eu tocava desde 1 ano e meio, ficava bacana nas panelas dela, nas coisas. Quando eu decidi que fisioterapia não era para mim, né? Passei na faculdade de música aqui, em outro lugar. Inclusive, entrou um colega meu aí que era da época da faculdade, Ícaro Luiz. Lembro de você, viu, Aí. Ícaro? Então, vim para o Cariri, não tinha família aqui, não conhecia ninguém. Vim para passar 1 ano e depois voltar para Fortaleza, transferido para estudar na UFC de lá. Me apaixonei pelo lugar, estou aqui já há 3 anos, né? Conheci minha namorada e hoje tenho família aqui, né? Meus amigos, os meninos, o Wesley, Saulo, as famílias deles são também minha família. Já passei semana na casa de Wesley, na casa de Saulo. Enfim, então minha família sempre me apoiou nas minhas decisões, né? Ó, Principalmente ele minhas toca desde um mães. ano e meio, olha aí. Lembrei dizendo aí. Minhas mães, eu fui criado por 4 mulheres principalmente. Olha aí. Elas Aí sempre me sim. apoiaram. Elas sempre me apoiaram nas minhas decisões. Sinto inveja, pessoal. Sempre me deixaram privilégio ser criado por 4 mulheres. Sempre me deixaram livre para fazer minhas escolhas e sempre me deram todo o suporte, né? De, olha, se não der certo, a gente está aqui, você tem casa, você tem para onde voltar. Inclusive minha mãe biológica, Maura, que estava aí, ela no ano passado passou 6 meses morando comigo, depois voltou para Fortaleza e eu voltei a morar só. Mas sempre me deram apoio, nunca me julgaram. E hoje, né, no começo, claro que sempre é difícil e tal, a distância, sair de casa com 19 anos, sempre é difícil no começo, mas hoje eles me apoiam muito mais, principalmente vendo o que eu construí, o que eu venho construindo. Com a música me proporcionou fazer minha primeira viagem internacional no ano 2018, com a orquestra da Universidade Federal do Cariri. Fui para a França para um festival, né? Passei uns dias em Madrid, depois fui para a França. Então fiz a primeira viagem internacional. A partir de lá também surgiu o convite para dar uma oficina, junto com Vinícius Pinho, grande músico aqui do Cariri, percussionista, de dar uma oficina no Festival Caldas Agem do ano passado.
Então, a música, a arte tem me aberto portas assim que eu jamais imaginaria que me abririam, né? Também nós conhecemos Pedro, aí, nosso colega de Fortaleza, parceiro do EIGA. Então, essas coisas. Tem mais perguntas? Ah, eu estava falando do nome, né? Eu me perco, viu? Se não mandarem. Tu falou não? Acho que tu Leone, ajuda falou. aí. Não, falei não. Falei rapidinho aí, cortou o vídeo. O nosso nome, se você for ver lá nas nossas redes sociais, inclusive nos sigam, oiga.mus, oiga.bifacinho, no YouTube lá, tem no YouTube, Facebook, Instagram, tudo a mesma coisa, oiga.mus. Desculpa. É só você seguir lá, que você vai ver tudo que a gente posta, nossa agenda, quando vai ter show. A gente também sempre posta nossos ensaios, alguns de músicas que a gente faz, tudo tem lá. O nosso nome, se você ver, não sei se Saulo vai voltar aí pela conta, mas a escrita do nosso nome, a gente também prestou uma homenagem ao Padre Ágio. E a gente tinha um Galdino, não me recordo quem, mas alguém tinha uma carta, alguma coisa assim, que tinha a assinatura do padre, né? A assinatura do nome dele, e a gente pegou essa parte do Ágio, e no nome Oigá é igual à assinatura do padre. Quando ele assinava o nome dele Ágio, a diferença, claro, que o O está maiúsculo no lugar do A, né? E teve Mas algumas é a mesma modificações, né, escrita. que o Wesley fez, mas seguindo Modificação a por causa ideia, de né? estética, mas a Aham, base da letra é a letra veio dele. dele. Legal, sim. Eu Rômulo, acho que deu uma travada aqui na minha câmera. travou um pouquinho. Rômulo, a Valéria perguntou aqui, como é trazer a percussão numa levada bem nordestina com a sonoridade de instrumentos eruditos, né? Isso aqui, essa pergunta ela dá para direcionar para todo mundo, mas eu acho interessante tu falar um pouco sobre isso, pensando na percussão, né? Porque você tocar com a formação de cordas friccionadas, tocar percussão, é algo que a pessoa tem que ter muita noção de dinâmica, né? Então, se colocar um pouquinho mais ali no agudo, misturou, embolou com o âmulo saiu? Vou chamar ele novamente. Deixa eu chamar logo aqui. Volta para nós aí, João. Então, assim, é, você tocar com instrumentos de cordas friccionadas, acaba que você tem que Voltei. sentir muito, você tem que escutar muito e trabalhar bastante dinâmica. Daí é interessante Rômulo falar um pouco sobre isso, porque Rômulo, além de ser um músico que toca nesse meio da música popular, percussão aí, enfim, em tudo que é canto aí, Rômulo tá aí enfiado. Mas ele também é um músico erudito, então o Rômulo ele tem experiência na música de orquestra, que aí a gente sabe que na música de orquestra tudo é muito delicado, essa questão dos níveis de cada naipe, questão de dinâmica, tudo é algo que a gente tem que sempre procurar trabalhar o melhor possível ali, de forma exata, para que a gente não prejudique o coletivo. Então, ele também tem essa experiência erudita, então acho que nisso aí, acho que é interessante ele falar um pouco sobre isso. O Romulo está desconectando. Deixa eu chamar mais uma vez aqui. Mas enquanto ele não entra, eu vou falando um pouco sobre a questão do violoncelo, né? Que eu não falei muito. É, Deixa eu chamar mais uma vez aqui. Tá travando. O violoncelo, eu iniciei meu estudo sempre voltado um pouco para essa onda da música erudita, né? É, Então, minha Romulo, internet aqui, só te cortando travou, rapidinho. né? Eu vou só ajeitar a internet, aí tu pode ir falando que eu volto Certo, já. enquanto isso eu vou falando aqui um pouco. Beleza. É, O violoncelo, eu trabalhei o início do meu estudo, peças desse meio da música clássica, música erudita, e hoje eu me encontro, me sinto bem tocando a música popular no violoncelo, né? Poder pegar o violoncelo e utilizar ele como um violão, né? De poder utilizar o violoncelo de forma mais harmônica também. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, a estudar, a pesquisar no OIGA para preencher, eu tive que visualizar o violoncelo de uma forma diferente, né? Então, eu entrei no. Isso aí já entra um pouco
na pergunta da Valéria, né? Quando eu comecei, quando eu entrei no Duo, no distinto Duo ainda antes do EIGA, ainda eu estava muito preso à ideia da partitura. Então, se não tivesse uma partitura ali na minha frente, acabou tudo. Já a casa caiu, né? Então, a partir do momento que a gente se propôs a estar tocando sem partitura, a estar procurando outras formas de tocar, acabou que isso me despertou, no instrumento, uma pesquisa diferente, né? Enfim, um violoncelo, como alguns chamam, né? Então ele pode ser também um violoncelo tipo um rabecão também, como alguns falam. Então, assim, isso tem sido muito interessante para mim, para o meu estudo no violoncelo. Hoje, minha pesquisa é voltada para o violoncelo na música brasileira, né? Então, temos várias influências aí. A Carol Panese, por exemplo, é uma dessas influências. A gente já tocava música popular, a gente já tocava nesse meio, mas quando a gente encontrou a Carol Panese em um desses festivais que a gente teve aula com ela lá nas oficinas, isso daí fortaleceu assim a nossa o nosso gosto pela música popular. Então, assim, temos influências na Carol Panese, Nicolas Krasik, Ricardo Retz. Então, tem esse pessoal que já está na cena aí da música popular brasileira com os instrumentos de cordas friccionadas, né? Então, assim, deixa eu chamar o Romulo de volta. Eu vou, enquanto o Romulo entra aí, eu vou mostrar um pouco no violoncelo, é, um pouco do que eu estudo no violoncelo em relação o violoncelo um pouco mais percussivo, o violoncelo que ele vai trabalhar com harmonia também preenchendo outras coisas. Então, enquanto o Romulo se ajeita aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu me organizar aqui. Eu voltei, mas eu vou até ficar calado para ela tocar. Eu vou tirar o fone aqui um pouquinho, senão vai bagunçar aqui, certo? Tá dando para escutar legal? Tá embolando aí Tá, alguma tá. coisa? Tá massa. Tá? Certo. Não, tá massa. Então, assim, é um pouco nessa linha o que a gente costuma estar desenvolvendo. Pesqui... Não está escutando, não? Eita, o fone. Desculpa aí, esqueci do fone. Então, tá me escutando? Tá?
Tá me escutando? Eu não tô te escutando, Romulo. Alô, alô? Quem me escuta aí, coloca uma mãozinha assim. Certo, então, só enquanto o Romulo ajeita aí, te explicando um pouco do que eu toquei aqui, eu não sei se deu para escutar direito, porque o Instagram ele tem um som bem estranho, né? Ele embola um pouco, enfim. Mas assim, eu acho que vocês devem ter percebido que em alguns momentos eu coloquei um som bem, podemos dizer assim, meio sujo, né? Mas um sujo que é proposital. Então, a ideia de buscar essas sonoridades um pouco mais rasgadas, assim, no estilo da Rabeca também, é algo que a gente vem trabalhando no IGA, né? Então, é um pouco dessa ideia de preenchimento. O violoncelo que eu tento estudar hoje, ele é mais voltado para a ideia do preenchimento. Então, hoje eu consigo ver o violoncelo muito mais violão, né? Muitas possibilidades a mais do que eu consegui ver antes, né? Então, isso para mim tem acrescentado bastante. Deixa eu chamar o Romulo aqui mais uma vez. Eu espero que melhorem esse Instagram, porque essas lives sempre acabam dando problema. Teve alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. A Tavares Cristina perguntou: os dois tocando ao mesmo tempo dá certo? Não dá, infelizmente, porque tem um delay, né, entre cada um, a conexão. Ainda hoje não temos essa tecnologia. Eu espero que brevemente aí a gente consiga fazer isso, né? No momento não dá certo. Mas a gente está preparando um material para a gente estar postando lá na página que a gente vai estar fazendo individualmente, e o Wesley vai estar editando e vai estar trazendo isso para a página. Então, se vocês quiserem acompanhar, sigam aí o Oigar. Valéria falou, perdemos o som, Léo. Isso aqui foi quando? Foi na hora que eu estava tocando, é? Então é isso, eu vou chamar o Rômulo aqui só para a gente finalizar, né? Já passou bastante do tempo. A gente tentou organizar para que a gente fizesse uma hora, assim, fechadinho, né? 20 minutos para cada um, mas aí como a gente tem que falar e também a gente está respondendo um pouco do que vocês estão é, é, conversando aí, perguntando, então acaba que a gente passa um pouquinho, né? Deixa eu chamar ele aqui mais uma vez. Aceita aí, Rômulo. Você falou, toca aí, quem chegar primeiro espera o outro. Isso aí vai dar errado, viu? Vai dar muito errado. Rômulo, dá um sinal aí. Alguém tá perto de Rômulo. Não sei se a internet dele caiu. Enfim, deixa eu ver se tem só mais alguma coisa aqui. Montando. Ó, ficou travando. Ficou travando o que? O som da. Amandinha, não me julgue, viu? Vou tentar mais uma vez chamar, se não der certo, eu vou finalizar aqui, né? Não tá dando. Eu vou finalizar. Então, assim, pessoal, seria legal se o Rômulo tivesse aqui para ele fazer um som também, né, na percussão aí, mas a gente já se prolongou bastante e eu acho que ele não vai voltar. Então é isso. Eu queria agradecer aqui a Vila, né, por ter cedido esse espaço para a gente estar conversando com vocês. Agradecer também a Vila por ceder o espaço e todo esse aparato técnico aí de produção para que o grupo possa existir assim com uma qualidade legal, né? E hoje a ideia da conversa era para falar um pouco sobre como é nosso processo de criação musical e
e falar um pouco sobre a experiência de cada um. Mas caso vocês se sintam, sei lá, instigados a entender um pouco mais sobre o grupo, querer conhecer um pouco mais o som do grupo, vocês podem acessar a página do Instagram, oiga.mus, né? Segue lá que a gente está preparando um material. O grupo é novo, então a gente está no começo aí da caminhada. A gente vai estar trabalhando mais para frente produções aí autorais e outras coisas. Então fiquem ligados aí que o Rômulo voltou, que tem coisa aí para frente. Deixa eu chamar ele mais uma vez. Rômulo, aqui não está aparecendo mais para solicitar a tua entrada, não. Vê se tu consegue enviar para tu finalizar aí. Então, mas é isso. Vamos finalizar aqui. A gente já tinha discutido que a gente vai estar fazendo uma outra live em outro momento na página do OIGA. Então, quem quiser passar por lá, é, como eu falei, segue a página e lá a gente vai estar conversando outras coisas. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é isso aí. O Romulo falou que o Instagram não está deixando enviar. Então é isso. Então, valeu, pessoal. Agradeço aí quem ficou até agora. Espero que essa conversa tenha sido legal para vocês. E é isso aí. Tchau. Pronto, ó. O Romulo disse que vai começar uma conversa lá no perfil dele. Ó. Cheguem lá, pessoal. Valeu, Vitória. Valeu, pessoal. Encerrar aqui.